Mas primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre o principal destaque do dia de ontem e, claro, trazer a participação aqui dos comentaristas que por aqui participam. Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras, participou ontem da sua primeira coletiva de imprensa à frente da petroleira estatal. Foram discutidos pontos principais na transição no comando da companhia e, como eu disse anteriormente, com sinais mistos aos acionistas. Em relação à condução da companhia, Chambriard deixou claro que a rentabilidade da operação é primordial para a empresa e que a gestão deve atender aos interesses dos acionistas, tanto minoritários quanto majoritários, mas que há a necessidade de transformação no modelo da companhia, uma vez que será necessário garantir a segurança energética em pleno processo de transição para matrizes mais verdes. Uma preocupação levantada pela executiva é com a longevidade das reservas do pré-sal, que, segundo ela, devem entrar em declínio a partir de 2030 e é necessário buscar por mais reservas e investir em novas fontes de energia. Novas descobertas podem sim ser feitas na visão da executiva lá no pré-sal, mas não tão grandes quanto o Tupi. A internacionalização pode ser uma alternativa, mas a prioridade neste momento é para o mercado brasileiro. Chambriard disse discordar da tese de que a energia renovável dê prejuízo. Diz que o mundo procura por essa fonte e que o Brasil tem tradição no segmento. Sobre a Unigel, contrato seguidas vezes contestado pelo Tribunal de Contas da União e interpretado como prejudicial para a Petrobras, a presidente disse que o acordo está sendo estudado e que os fertilizantes fazem sim parte do planejamento estratégico da companhia. A empresa quer desenvolver o mercado de gás no país para conseguir vender os seus produtos, mas para transformar estes insumos em fertilizantes, a operação precisa ser rentável. Nas palavras da presidente, não dá para rasgar dinheiro, mas o que não pode ter é um compliance exagerado que leve ao imobilismo. A companhia vai buscar os órgãos de controle para explicar que a fabricação de fertilizantes é um bom negócio. Senhor Mário Goulart, nós tivemos a primeira coletiva de imprensa, eu tenho mais destaques das falas de Chambriard a partir de agora, inclusive sobre dividendos, sobre recompra de refinarias. Como você avalia essa primeira participação da executiva em uma coletiva de imprensa e as mensagens que foram passadas aos investidores? Eu vejo dois pontos que agradaram o mercado. Um deles é a questão do dividendo. Ela diz, se a empresa for rentável, nós vamos distribuir dividendos. Isso deu alguma acalmada no mercado. Principalmente, a gente lembra daquele dia que foi anunciado que a Petrobras não ia pagar seus dividendos extraordinários, né? E a ação abriu ali caindo, acho que 13%. Bom, esse foi um ponto positivo. Outro ponto positivo foi a visão de que sim, eles vão trabalhar no sentido de explorar a margem equatorial ali no norte, né, acima da foz do Amazonas, e isso seria positivo para aumentar as receitas da empresa, a fortalecer a Petrobras. Esse assunto é polêmico do ponto de vista ambiental, ele já é um ponto de rusga entre o Ministério das Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, que não quer que aquilo seja explorado, que acha que é um absurdo que a Petrobras se envolva em novos postos de petróleo, que a Petrobras deveria apenas se manter em atividades daqui para frente, né, de energia verde, mas isso aí é visto de uma forma positiva. O problema é que vem todo aquele conjunto de coisas, né? Será que a gente pode chamar a Magda de presidenta da Petrobras, né? Porque eu estou me sentindo vendo assim o Caveirão, a Graça Forster, falando que fazer refinaria, recomprar a refinaria que tinha sido privatizada, insistir naquele negócio profundamente prejudicial que são a indústria naval. Infelizmente, legal, indústria naval, mas não vai ser competitivo, vai ser um espaço gigantesco para a corrupção. A gente sabe como é que o PT opera, como é que o PT trabalha. Vai provavelmente agora com o Marcelo Odebrecht, que é sinônimo de picaretagem, reabilitado pelo Dias Toffoli, a gente vai ter provavelmente a Novonor sendo chamada aí para
para participar. Então a gente sabe que isso aí vira um ralo de dinheiro e um ralo de oportunidades de corrupção em uma série de coisas que são absolutamente ineficazes. Os caras não sabem fazer. Refinaria de Abreu Lima, gastou-se uma fortuna e nunca deu certo esse negócio. É uma insanidade. E aí vem aquele negócio, né? A mais perfeita definição de insanidade é repetir a mesma forma de fazer e esperar um resultado diferente. Eu não espero nenhum resultado diferente dessa política. E existe esse antagonismo fundamental, é um antagonismo conceitual entre os acionistas da Petrobras. O acionista majoritário, que é o governo, quer usar isso para fazer política, para fazer desenvolvimentismo, para fazer política social, para segurar o preço da gasolina fora da paridade internacional, e existem os interesses dos minoritários que querem ganhar dinheiro com esse negócio. Como a gente equilibra isso, eu realmente não sei. Para mim não faz sentido ter uma estatal de capital aberto no petróleo. Ou fecha tudo, é uma empresa totalmente estatal, ou então privatiza completamente. Eu acho que até faz sentido ter alguma coisa no sentido de regular petróleo. Os Estados Unidos, por exemplo, usam estoques reguladores de petróleo para intervir no preço do petróleo, para segurar a inflação e tudo mais. É um elemento estratégico. Eu acho que, por exemplo, o Brasil tem essa questão dos fertilizantes. O grande negócio do Brasil é o agronegócio. Então você tem que, estrategicamente, ter fertilizante. Só que quando você começa a combinar o interesse estratégico com o interesse do acionista minoritário, a coisa vai por um caminho estranho. Aí você tem o Alexandre Silveira, ministro das Minas e Energia, justamente deu uma entrevista semana passada dizendo que os acionistas da Petrobras têm que entender que o que tem que prevalecer é o interesse nacional. Eu não gostaria de ser acionista de uma empresa dessa, sinto muito. Então, essas mensagens acabam ficando meio dúbias aí para o mercado. Eu, sinceramente, não gosto do que eu ouvi. Senhor Luiz Nuin, foram suficientes as mensagens passadas pela nova presidente para acalmar os investidores que estão em polvorosa desde a demissão de Jean Paul Prats? Neste instante, já trouxe destaque no começo do programa, PBR, a ADR de Petrobras, sobe 1,28% no pré-mercado americano. Então, teoricamente, reagindo bem o mercado às falas de Magda Chambriard. Como você avalia essa primeira participação da executiva em uma coletiva de imprensa e a comunicação oficial da companhia a partir de agora? Quando o Mário começou a falar, eu estava começando a ficar chateado porque eu ia fazer vários contrapontos, porque ele trouxe os 2 pontos positivos, mas na sequência ele basicamente roubou toda a minha fala. Então, assim, concordo em número, gênero e grau. Assim, não, é impressionante, cara. Assim, se a gente pega de fato o que ela disse e todo o ambiente, todo o contexto que já ronda isso aí, né? Sei lá, a Petrobras deve ter tido 6, 7 presidentes em questão de 6, 7 anos. Né? A gente volta a ouvir, ele chamou a nossa ex-presidente, né, ou presidenta, né? Pouca gente se lembra, porque muita gente começou no mercado há pouco tempo, mas a nossa gloriosa Graça Foster, lá em 2013, 2014, mais ou menos, e eu já ouvi esse discurso que ela trouxe, é um discurso que tem pelo menos 10, 15 anos, né? Essa história de fazer no Brasil as embarcações, né? Eu lembro que acho que o OSX, uma das empresas do Grupo X, né, do Ike Batista, que era um estaleiro, e assim, nunca saiu do lugar, e não vai sair do lugar. Você tem aí a indústria asiática de estaleiro rodando quase que a perfeição, e o cara quer criar do nada um mercado de estaleiro aqui no Brasil. É maluquice. O Mário comentou da Abreu Lima, maluquice também. A gente tinha, no plano de investimento lá atrás, lá em 13 e 14, as refinarias no Nordeste, que eram refinarias que não tinham praticamente viabilidade econômica e serviam apenas de palanque político. Então o cara vai lá, instala uma refinaria para o político daquela região ser beneficiado com aquela implementação. Então, assim, as decisões... Petrobras, desde sua, basicamente, fundação, o país não consegue definir qual é o papel da empresa. O que a empresa... O que a gente quer de fato? Se você jogar
no Google mesmo, procurar por imagens aí lá dos anos 70, anos 60 talvez, você vai encontrar aquelas placas que se usam até hoje quando quando pessoas fazem manifestação na porta da empresa. O petróleo é nosso. Então, assim, faz 50 anos que a gente não decide de fato qual é o papel da empresa. Eu não imagino que a nossa querida Magda vai ser a nossa heroína, né? Talvez nem todo herói usa capa, né? Isso é bem verdade. Mas está me cheirando muito bem, como o Mário falou, um déjà vu das épocas não tão áureas da nossa ex-presidenta Graça Foster, lá nos anos 2012, 2013, 2014, sempre com o mesmo discurso, a pessoa é técnica, isso e aquilo, e no final das contas ela acaba se mostrando muito mais do mesmo. Perfeito. Inclusive, eu tenho outros destaques sobre a refinaria de Mataripe, inclusive mencionada neste primeiro discurso como uma oportunidade de negócio. A própria presidente da companhia, Magda Chambriard, diz que sim, está nos cálculos da Petrobras talvez uma proposta, uma pressão para que a refinaria de Mataripe seja recomprada pela empresa. Ela foi desinvestida em 2021, então em um espaço de 3 anos nós já temos uma mudança de direção completa para a Petrobras, que antes se desinvestia de ativos e agora busca recomprá-los. Eu vou para um rápido intervalo, na volta nós mencionaremos o restante do discurso de Magda Chambriard, a primeira participação em uma coletiva de imprensa. PNC News. Informação que gera valor. De volta ao pre-market com aquecimento de motores para o pré-mercado brasileiro. Eu espero que aqueça mesmo, porque está um frio danado na cidade de São Paulo. Eu estou todo trabalhado aqui, ó, no agasalho, porque realmente está difícil acordar de manhãzinha para trazer este conteúdo em primeira mão para você, investidor que está nos acompanhando. A gente está aqui, claro, trabalhando sempre, mas vou ser sincero para vocês que São Paulo está um gelo danado. Vamos aos mercados internacionais, afinal nós esperamos um aquecimento dessas bolsas de valores na terça-feira com a volta do feriado norte-americano. Destaques para o início do dia. Minério de ferro cai 2,11%, já com negociações encerradas em Dalian, 882.500 yuans, aproximadamente 124 dólares por tonelada de minério de ferro. Lembrando, negociação em contratos futuros, 124 dólares, um pouco abaixo do que tínhamos anteriormente, em exato 2,11% de queda nesta madrugada. Neste momento, eu consigo também dar uma monitorada nas ADRs da Vale, que até pouco não se movimentavam, não apresentavam nenhuma reação, e agora também sem nenhuma negociação. ADR da Vale em estabilidade. Trago também em instantes os principais destaques das mineradoras do mercado europeu. Eu trago, claro, esses destaques daqui a pouquinho, essas mineradoras no mercado da Austrália e também lá no mercado de Londres, as principais delas que sim podem influenciar a negociação de Vale no dia de hoje. Para os mercados futuros, mencionávamos que o mercado norte-americano estava um pouco mais animado no início desta manhã. Agora, nós temos US 30, que é representativo de Dow Jones, 0,11% de desconto, S&P 500 subindo 0,12%, Nasdaq subindo 0,24% no mercado futuro e Russell 2000, 0,29% de alta. Dos 4 principais índices, 3, se nós formos um pouco mais rigorosos, 2 estão em alta, Nasdaq e S&P 500, e Dow Jones está com uma leve queda de 0,1%. Os mercados estavam mais animados anteriormente. Sobre os juros, negociação de tesouro neste momento, a T10 negocia com descontos a 4,46 de rentabilidade, de yield ofertado aos investidores. Então 4,46 para a Treasury de vencimento em 10 anos. Já está melhor do que na semana passada. Nós não tivemos também negociação dos títulos públicos no dia de ontem, segunda-feira. Bloqueamos aí a negociação dos principais índices, também a negociação dos Treasuries. Apenas a bolsa eletrônica funcionou com liquidez bastante reduzida e com limitação de negociação de horário ali por volta das 2 horas da tarde, que encerramos a negociação da bolsa eletrônica. 4,46%
de yield ofertado para a T10. Destaques que eu trazia anteriormente sobre a participação de Magda Chambriard, nova presidente da companhia, da Petrobras, em uma coletiva de imprensa. E claro, sobre o refino, nós tivemos uma ponderação interessante. Chambriard disse que o negócio interessa a companhia, interessa a Petrobras, por agregar valor ao produto final, ao produto vendido, e que a recompra da refinaria de Mataripe pode ser uma realidade caso o negócio se mostre promissor. A refinaria foi desinvestida pela Petrobras e adquirida pela Acelen, empresa criada pela gestora Mubadala Capital, braço de investimentos do Fundo Soberano dos Emirados Árabes. Mataripe é a segunda maior refinaria do país e concentra 14% da capacidade de refino brasileira. É a maior pagadora de impostos do estado da Bahia. Senhor Luiz Nuim, nós mencionávamos anteriormente essa mudança constante de rumos para a condução da companhia, mas eu queria fazer uma pergunta logo a ti. O Mário havia mencionado no primeiro bloco, falou, eu não me sinto confortável de investir nesse tipo de companhia. O desinvestimento de Mataripe aconteceu em 2021. 3 anos depois, nós já temos qualquer negócio bilionário que possa sair do papel envolvendo o mesmo ativo. Então, ativo vai, ativo vem. A gente está falando sobre refino de petróleo, que agora volta com força à pauta da Petrobras, com as reformas em Abreu e Lima e agora essa possível compra de Mataripe, caso o negócio seja favorável, nas palavras da presidente. É uma dificuldade para o investidor encontrar, talvez, uma personalidade para a Petrobras? Há uma crise de personalidade na companhia estatal? Ora precisa investir em refino, ora tem que desinvestir, ora precisa comprar campos de exploração, ora precisa desinvestir destes campos de exploração. Então, é uma mudança constante que dificulta e muito traçar, talvez, um longo prazo para a companhia, na sua opinião? É dificílimo. É um exercício de futurologia usando uma bola de cristal opaca, né? Você, na verdade, você não consegue olhar 2 anos à frente. Como eu falei, acho que a gente teve na Petrobras, se eu não me engano, foram 6 ou 7 presidentes nos últimos 6 ou 7 anos, né? Parece um clube de futebol, né? O cara fica lá 2 anos, aí compra um monte de cara. Aí o cara novo que chega, vende todos os caras que esse cara comprou e compra caras novos. Aí 2 anos depois, se refaz tudo. Então, assim, a gente tem um perfil de empresa que você simplesmente não consegue entender, né, o que vai acontecer. Já é difícil, prever o futuro é muito difícil, né? A gente fica tentando assumir premissas e olhar para frente, olhar para 1, 2, 3, 10 anos. Quanto mais longe a gente tenta olhar, obviamente, mais difícil fica. Mas com Petrobras, a gente não consegue olhar talvez 2 anos, 3 anos. Né? Então, como você disse, vende uma refinaria em 2021. Refino é bom? Não é o melhor negócio do mundo, ficou pressionado aí nos últimos 2 anos, talvez, principalmente no mercado americano, estava muito pressionado no refino. Aí você tem uma questão de não investimento, né, nos últimos 10 anos lá naquele mercado norte-americano, por conta de energia verde, isso e aquilo. Agora a gente volta a falar de fertilizante. Fertilizante é importante. Eu cobri fertilizante, nem existe mais empresa na bolsa, né? Mas eu cobri lá em 2008 Fosfértil. Né? A Vale comprou e aí acabou fechando o capital. Lá em 2008 se falava da importância do fertilizante como segurança nacional da produção agrícola, blá, blá, blá. Pronto, olha onde a gente está. Na época acho que a importação girava em torno de 70%. Hoje a importação bate 90%. Então, em 15 anos, todo aquele discurso de que precisamos garantir, precisamos isso, ele acaba caindo no vazio. E aí você não consegue, de fato, saber... Eu concordo com o Mário, é complicadíssimo você... Eu sempre tive nas carteiras que eu administrei Petrobras dentro do valor do índice, porque eu não queria ficar exposto a itens fora da alçada de análise fundamentalista. Então, se Petrobras era 13%, eu colocava 13%. Se Petrobras era 15%, eu colocava 15%. É aquele papel que você não quer brincar. Então, você não quer surpresa? Fica neutro nele, dentro do que ele pesa dentro do índice, e segue o jogo, porque operar esse papel é dificílimo. O Mário comentou a história do dividendo. Não vou pagar. Não, agora eu vou pagar.
agora vai fazer estaleiro, vai fazer energia de transição, vai fazer fertilizante. Gente, a gente precisa de uma linha mestra. Todo mundo precisa de uma linha mestra, empresas inclusive. Então, assim, é muito complicado. Fica dificílimo você olhar e falar, puxa, aqui eu estou vendo boas possibilidades nisso, aqui eu estou vendo algumas fraquezas nisso. É difícil, não tem nenhum sentido muito lógico de fundo minimamente racional. São ações tomadas com bases em assuntos absolutamente extra administração da própria empresa. Vem de cima uma ordem, o cara vai lá e começa a investir em, por exemplo, estaleiro, que é uma maluquice sem fim investir em estaleiro, mas alguém quer, né, o presidente quer, basicamente, não sei se a esposa dele também quer, que a esposa dele parece ter bastante peso nas decisões, né? Então, não sei, é isso, o Brasil, de novo, peguem, façam o exercício, olhem lá atrás, desde os anos 60, a gente vai ver exatamente a mesma história, ou seja, há 50, 60 anos a gente não consegue definir qual é o papel da empresa dentro da política do país. Inclusive, queria trazer um destaque desde a virada do milênio, desde o começo dos anos 2000, esta é a 13ª presidente da Petrobras. Então, nós já tivemos 13 presidentes da Petrobras, a média de duração é de cerca de 2 anos para cada presidente. Parece um time de futebol que troca de técnico a todo tempo. E eu lembro a vocês, 13 presidentes da Petrobras nos últimos 24 anos, basicamente, um a cada 2 anos aí para a companhia. Jean Paul Prats durou um pouquinho menos, então está um pouquinho abaixo da média, acabou caindo com 1 ano e pouco de governo, então está um pouco atrás aí do restante dos presidentes da Petrobras.